E aí, pessoal, tudo bem? Maravilha! Pessoal, estou hoje com um estudo aqui profundo, um estudo teológico, e nós vamos. Eu acho que eu não vou conseguir fazer todo o estudo, eu não vou conseguir passar tudo para vocês. Porém, vou passar algumas partes, importantíssimo. Não perca esse estudo, então, tá? Então, vamos falar hoje sobre a teologia. Ó, eu estou com o notebook aqui, ó. Tá uma apresentação. Eu vou apresentar para vocês. Depois eu vou deixar o link aí da apresentação. Quem quiser baixar, pode abaixar. Gratuito, pessoal. Estou dando essa teologia aí para todos. Teologia para todos. Compartilhe se você gostou. Mostre para alguém que você conheça. Possa estar precisando também. Tá bom, gente? Então vamos lá. Teologia. Nós vamos falar hoje sobre humano, sobre a pessoa, o homem, né? Então o humano ele é composto por corpo, alma, espírito. Essa é uma concepção chamada tricotomia. Tricotomia, prestou atenção? Então essa é uma concepção chamada tricotomia. Então quer dizer que o homem ele é em três pessoas, né? Ele é alma, corpo e espírito, tá? Nós vamos começar aqui falando que a alma, sobre a alma da pessoa. O que é a alma da pessoa, né? A alma da pessoa, ela está associada à vida física da pessoa. O que é vida física? Exercício, movimento do braço, caminhada. Essa é a vida física do humano. Então a alma, ela é que movimenta o corpo. Mas a alma sem o corpo, ela não é nada. Então a alma, ela movimenta. É a parte que encobre os pensamentos, a afeição e a vontade. Então, a pessoa está com vontade, sente afeição. Essas são características da alma. Para quem está chegando agora, nós estamos estudando teologia, a questão da tricotomia, tá bom, pessoal? Compartilhe, pessoal, aí, tá? Então, na Bíblia, a palavra alma pode ser significada, pode significar a identidade, tá, da pessoa, a vida da pessoa, a personalidade ou a criatura inteira de uma pessoa. Então, a alma ela tem um significado grande dentro da Bíblia. Ela é a identidade da pessoa. Sem a alma, a pessoa não tem sentido, porque Deus criou o homem do pó da terra. Depois nós vamos falar sobre a criação do homem também, que está em Gênesis, todo mundo sabe. Então, a criação do homem, ele foi feito do pó da terra. Tem um estudioso aí que falou, o que ele falou? Ele falou, você pode ser do pó da terra, eu sou da carne. Por que ele falou isso? Ele falou, eu sou do ventre da minha mãe. Então, faz sentido, né? Faz sentido. Então, nós não somos, pelo que ele quis dizer, ele explicou, o estudioso, que tem pessoas que acham que ele é pó, né? É certo que nós vamos, a matéria nossa, a nossa carne, depois que nós morremos, nós vamos para a terra e a terra consome essa carne, né? A carne consome, some tudo, só fica só os ossos, aquele monte de osso, né? Então o osso não some, você pode ver que o osso não some. Então o osso é parte do corpo do humano. Então se o osso fosse pó também, o osso sumia, né? Então o osso não some. Então o homem disse que ele é parte da mãe dele. Ele não é do pó da terra. Então, pessoal, é assim, ó. Então, o corpo sem a alma, ele não é nada. Ele não movimenta, ele não pensa, pensar, ele não tem vontade própria, ele não tem afeição, né? Então, a alma ajuda a fazer tudo essa questão aí. Então, para Deus, no sentido da alma, o importante para Deus é a alma, não é tanto o corpo do homem, tá? Então, dentro da Bíblia, da palavra de Deus, teologicamente falando, a alma faz um sentido muito grande, porque a alma é vida, né? Dentro da Bíblia, a alma é, é vida, é personalidade, né? Ela mostra a personalidade da pessoa, por isso que Deus ele luta para que a pessoa seja liberta a sua alma, né? E transformada a sua alma, né? Ou a criatura inteira. Então, para Deus, dentro da Bíblia,
A alma é uma criatura inteira, ela é uma pessoa em si, tá? Tanto que quando falamos em escatologia, arrebatamento da igreja, quem vai ser arrebatado vai ser a alma da pessoa, não vai ser o corpo. Então, isso é o sentido. Então, a alma é a própria vida, é a própria pessoa, segundo a Bíblia, tá? Então, vamos lá. A alma é os três elementos que constituem o ser humano. A alma é um dos três elementos, que é alma, corpo e espírito, juntamente com o corpo e o espírito, tá? Origem da palavra. A palavra alma é uma tradução da palavra hebraica, nefesh. Nefesh, que significa criatura que respira. Então, em hebraico, que a Bíblia foi escrito grego, em hebraico, aramaico e grego. Então, em hebraico, diz que a, a palavra alma significa criatura que respira. Então, você pode observar que dentro da Bíblia, a alma é a própria pessoa. É a própria pessoa, segundo a Bíblia. Preste bem atenção. Eu estou repetindo várias vezes, porque quanto mais repete, mais fixa na mente da pessoa. Como professor, eu tenho que estar repetindo frases para que entre na sua mente e você compreenda e entenda que a alma, segundo a Bíblia, ela é a própria vida. A palavra alma também é uma tradução da palavra grega podcast, pisques, né? Que significa um ser vivente. Viu aí? Tanto no grego como no hebraico, no hebraico era uma criatura que respira e no grego era um ser vivente. Então as comparações são as mesmas, tá? As comparações são as mesmas, em situação diferente, mas a comparação são a mesma. É um ser vivente, vive, tá? É uma criatura que respira, se respira, vive. Então, para a Bíblia, ele é um ser vivente, a alma dentro de nós. Agora, como ela se movimenta, como ela age, nós vamos estar vendo e algumas questões. Então, nós já vimos que a alma é a tradução do hebraico, Nepesh, né? Em Gênesis 2:7, o termo denota o homem como ser vivente, depois que o fôlego de vida penetrou no seu corpo físico, formando com um elemento da terra. Então, tornou-se o elemento vivo, andar, caminhar, falar, ter reações, afeições. O corpo do homem, depois a alma se tornou um elemento assim, depois que ele penetrou no corpo, que Deus pôs o fôlego de vida no homem, pôs o fôlego de vida penetrando assim naquele corpo que foi criado, que Deus criou do pó da terra. Deus pegou o pó da terra em Gênesis 2, versículo 7, e fez o homem. E ali ele pôs o fôlego de vida no homem. Quando ele colocou aquele fôlego de vida, entrou-se a alma e o homem começou a andar, se movimentar, porque a alma é o próprio ser humano. Tá certo, pessoal? Mas sem uma matéria. Depois que entrou a matéria, que foi o corpo, aí sim deu vida àquela alma e aquela alma passou a se movimentar e andar. Neopeste, que é a alma, enfatiza a individualidade. A alma enfatiza uma individualidade existente em cada ser vivente e não representa parte de uma pessoa, é a própria pessoa. Então ela não representa a pessoa. A alma ela não representa a pessoa, ela é a própria pessoa. Porque o corpo sem alma, ele não é nada. Tanto que se você observa, quando a alma sai do corpo da pessoa, a pessoa morre. Então se a alma sai, o corpo morre, a matéria fica. Então, a alma é a própria vida, é o próprio ser humano. Tá certo, pessoal? Deu para entender? Então, na Bíblia, em hebraico, a individualidade existente de cada ser vivente não representa parte de uma pessoa, ela é a própria pessoa, sendo em muitos casos traduzida exatamente como pessoa. Então, a alma, em várias partes da Bíblia, ela representa como a própria pessoa. Por quê? Porque, veja bem, quando Deus criou o
o que ele colocou no homem foi a alma. Então, para Deus, o importante e falar, ele não fala sobre o homem. Quando ele fala sobre o homem, ele fala sobre as criações, as plantações, os desejos que a carne do homem tem. Então aí, para Deus já é um pecado, já não presta. Para Deus já não presta, tá? Tem muitas pessoas que podem até me criticar nessa questão aí. Deus não se preocupa com o seu corpo. Deus não se preocupa. Quem se preocupa é nós. Nós se preocupamos em pentear o cabelo, em passar alguma coisa no rosto para ficar mais bonito, mas Deus não se preocupa com isso. Deus não quer nem saber se você é baixinho, se você é grande, se você é pequeno, se você é japonês, se você é alemão, se você estudou, se você não estudou. Para Deus não importa nada disso, porque Deus não se preocupa com o seu corpo. Ah, com a sua veste, Deus não se preocupa com a sua veste, Deus não se preocupa com o seu cabelo, Deus não se preocupa com o corpo do homem. Ah, o homem, Estevão morreu apedrejado. Deus não se preocupa se Estevão morreu apedrejado. Ah, Paulo foi crucificado. Estou falando da comparação do corpo. O corpo foi morto. Ah, Pedro foi morto de cabeça para baixo. João foi captado, cortou o pescoço. Isso é outro estudo, depois nós vamos estudar também sobre as mortes dos discípulos do Senhor. Então, muita carne humana morreu de forma terríveis. Agora, Deus se preocupa com a carne? Deus não se preocupa com a matéria. Deus se preocupa com a alma. A alma, sim. Quando fala que Deus nos comprou, quando fala que Jesus nos comprou com o seu sangue, ele comprou a nossa alma, ele não comprou a nossa carne. Então, amém? Então a alma é uma pessoa. Então a alma é a própria vida. Então a alma é o próprio ser humano. Então Deus se preocupa com alma. Deus não se preocupa com o corpo. Certo que nós temos esse corpo, temos que viver nessa terra, então nós temos que fazer a nossa parte para sobrevivermos neste mundo, ter o nosso trabalho, ter o nosso sustento, amar o nosso próximo, sobreviver neste mundo. Nós temos que fazer de tudo para sobreviver e ter uma vida longa nessa terra. Então, para que nós temos essa vida longa, nós temos que amar o nosso próximo. Isso é outro estudo, depois nós vamos falar sobre isso aí também. Então, a carne ela tem uma série de questões para que ela possa continuar vivendo e tendo essa vida neste mundo. Mas se ela não viver, logicamente, ela acaba perecendo, o corpo perece. Quando você viu aquele ditado que o mundo fala, quando a cabeça não pensa, o corpo padece? Então é isso aí, se a cabeça não pensar, o corpo padece. Então Deus não se preocupa tanto com a alma do corpo, né? Tá? Então a alma é preciosa para Deus. Vamos lá, gente. Então aqui, ó, Números 6:6, Deuteronômio 10:22, Salmos 32:2. Então é isso aí, traduzido exatamente como uma pessoa. Então, há versículos que mostram aqui que a alma ela é a própria pessoa. Então, mostra dentro da Bíblia. O uso do termo grego, push, no Novo Testamento, é similar àquela de neopate, que é no Antigo Testamento, que é o corpo, né? Então, no Novo Testamento, que no Novo Testamento foi escrito em grego. Já o Velho Testamento foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento em grego, que é a palavra push, ela tem o mesmo significado, foi o que nós demos lá na questão da alma vivente, né? Então são a mesma coisa. O corpo e a alma existem em conjunto. Ambos formam uma união indivisível. A alma não tem existência consciente separada do corpo. A alma não tem existência consciente. Quer dizer, ela separou do corpo, ela não tem mais a mesma consciência, ela não tem o mesmo pensamento. Que tem pessoa que fala, a pessoa morreu, ela tá lembrando do pai, tá lembrando da mãe. Para com isso, tá, pessoal? Para com isso, porque aqui, ó, o corpo e a alma existem em conjunto. Então é um conjunto. Tem que estar os dois juntos. Tem que estar os dois juntos para poder pensar, lembrar, fazer lembrança de algumas coisas, tá? Então o corpo e a alma existem em conjunto, tem que ter o conjunto. Ambos formam uma união indivisível, né? Que é indivisível, ela não se divide. Então a alma não tem existência ou consciente separado do corpo. Não existe qualquer texto que indique a possibilidade de alma sobreviver ao corpo, mantendo como uma entidade consciente.
Então ela não existe, tá? Morreu, ela não tem consciência. Tanto que quando a Bíblia fala que nós vamos ser julgado pelas nossas obras, a Bíblia fala que vai haver uma ressurreição. Então vai ter a ressurreição, aí sim a alma vai ser julgada, tá? Mas aí vai estar num corpo que vai poder julgar conscientemente, tá bom, gente? Então entendeu? Estão entendendo? Vamos lá passar para outro estudo agora, vamos continuar. Bom, nós falamos o que significa alma na Bíblia, né? Que é uma sua experiência pessoal de vida. A alma é a união do corpo, o fôlego de vida. Então é um fôlego de vida que dá. É um fôlego, né? Sem a alma ela vai embora, né? Ou seja, a pessoa como um todo, ela é uma pessoa como um todo, já explicamos. A alma é a parte de nós que encobre nossa vontade, né? Ela é uma parte de nós, ela encobre a vontade da carne, tanto que depois nós vamos chegar nesse ponto. Ela faz afeição, pensamento, então tanto afeições, pensamentos é a alma, né? A alma é um assento das emoções, ela é um assento das emoções, ela não é completamente as emoções, da vontade, o intelecto, a alma é a morte, tá? Então é isso aí, gente, a alma é a própria morte. Diversos versículos da Bíblia se referem à alma como algo mortal. A alma permanece depois da morte física. Equivale à personalidade e o sentido de uma pessoa. Foi o que nós falamos. A alma ela vive depois da morte. Ou morre-se a matéria, mas a alma continua. Tá bom, pessoal? Legal, né? Estudo bom, né? Isso aí é teologia, viu, gente? Teologia para todos, conhecimento para todos. O professor Claudemir, para quem não me conhece, eu sou mestre em interpretações de texto, tá? Pela Batista, Igreja Batistas, e sou formado também, sou estudante, eu sou um interno estudante, pessoal. Sou pesquisador, né? Sou bacharel em teologia também. E a gente vai estudando, a gente vai tendo conhecimento. Sou pastor já há 30 anos, 25 anos, perdão, 25 anos, pastor. E pela misericórdia, nasci no berço evangélico, tá? Tenho consciência do que a gente tá falando, tenho experiência do que eu falando. E pelos estudos que a gente vai adquirindo e conhecimento da Bíblia que a gente vai tendo. Espero que você esteja gostando, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos e leve conhecimento, teologia para todos, tá bom? Essa é a vontade que nós temos aí, que todos aprendam, que todos tenham conhecimento aí da Bíblia e da palavra de Deus, da teologia. Gente, aí nós falamos sobre a alma. Agora vem o espírito do homem. O espírito do homem. Falamos sobre a alma, vocês entenderam o que é alma. Algumas interpretações diz assim, ó, o espírito nos dá consciência e temor a Deus. O espírito, ele é meio medroso. Ele coloca medo na gente, o espírito, né? Então o espírito também coloca temor de Deus. Sabe aquela pessoa que fala, hoje eu não posso fazer isso porque Deus pode me castigar. Então isso se chama o espírito movendo em você, o espírito colocando esse temor em você. Então, nós falamos que a alma é associada à vida física, enquanto o espírito se relaciona mais com a mente e o aspecto espiritual do homem. Então, o, a alma, ela mexe o corpo todo, o movimento, o braço, a perna, tal, beleza, tal. É como se fosse o sangue, né? Ela vai o corpo todo. Já o espírito, ele se relaciona só na mente do homem. Só na mente, né? Só na mente, no aspecto da mente da pessoa, do homem. O espírito se relaciona mais diretamente com Deus. O espírito é a força que dá vida. Em hebraico, a palavra para espírito também significa vento ou sopro. Então, olha só que interessante. O espírito, ele é como se fosse um sopro, ele é como se fosse um vento. Quando Deus soprou vida no homem, significa que ele deu um espírito. Gênesis 2:7. Então Deus soprou um espírito dentro do homem. Olha só que interessante. O espírito se relaciona mais diretamente com Deus. Então, o nosso espírito se relaciona com Deus.
Então, o espírito é como se fosse uma consciência. Quando pesa a consciência em você, como se fosse o coração, o espírito. Quando pesa aquela consciência, nossa, minha consciência está pesada. Então, isso é espírito. Ai, meu Deus do céu, será que eu fiz uma coisa errada? Esse é o espírito te acusando. Então, o espírito da gente, ele é mais na mente da pessoa. Por isso que, quando a gente falamos assim, ó, eu tô com a mente perturbada, busque a Deus que vai sair essa perturbação. Quando nós falamos isso, porque o espírito tem que se relacionar. Quando o espírito se relaciona, eu estou sendo um pouco filosófico, tá, gente? Estou fazendo aqui uma filosofia com vocês. Então, mas quando o espírito, e uma psicologia também, tá? Sou um pouco psicólogo. Então, quando o espírito se relaciona com Deus, acalma, acalma. Porque o espírito, ele tem temor, ele tem medo, ele é temoroso, ele traz esse estresse na gente, traz uma perturbação em nossa mente. Então, o que traz não é a alma, né? A minha alma está perturbada porque o espírito perturbou a alma. A minha alma está cansada, o espírito deixou a alma cansada. Então, é essa questão aí, tá, pessoal? Então, é um sopro de vida que se dá ao homem, tornou uma criatura. Entendeu aí, né? Na Bíblia, o espírito do homem é a parte mais profunda e nobre do ser humano, que lhe dá o senso moral, a capacidade de pensar. O espírito dá a capacidade de pensar. Olha só, nós estamos pensando aqui o que é espírito, o que é alma. Isso é o espírito que está fazendo isso, entendeu, pessoal? Então, o espírito dá essa capacidade. O espírito também é o elo entre o homem e Deus. Vamos ver algumas características do espírito. Ele é um ser individual, ele é um ser inteligente, independente da matéria. Então, quando fala aquele homem inteligente, então ele tem um espírito inteligente. Aquele homem é sábio, ele tem um espírito sábio. Entendeu, pessoal? Então, ele é diferente. A alma, ela não é inteligente. A alma é inteligente. Não, é diferente. A alma é alma, espírito é espírito. Então, o espírito pensa. A alma já não pensa. Tá bom, pessoal? A alma é mais aqui na mente da pessoa, como fosse o cérebro da pessoa, né? Então é isso aí. Então, o individual, né? Possui consciência, instituição e comunhão. Então, ele possui consciência. O espírito possui consciência. E o nosso homem interior, Efésios 3,16, se os irmãos quiserem ler lá, ele é o nosso homem interior. O espírito, né? Componente mais profundo, sublime e nobre do ser humano. Habita no espírito humano dos que já foram regenerados espiritualmente. Então, quando o homem é regenerado, existe sim um espírito de, de inteligência, de santidade. Isso aí é na Bíblia um homem e uma mulher que cristã, um homem e uma mulher que tem temor de Deus e que serve a Deus, que o Espírito dá temor, o Espírito nosso, o Espírito que é em nós. Tá? Então é isso aí, gente. É inteligência, temor, consciência, tudo essa parte do espírito. Então, o espírito mexe mais na mente do que no corpo. Então, não tem nada a ver. Eu tô mexendo em braço, o espírito tá mexendo em braço. Não tem nada a ver, gente. Tá? Então, vamos lá. O espírito e a alma são os dois conceitos diferentes na Bíblia. A alma é o elemento central do ser humano, que nós explicamos, é central, é a parte central do homem, onde resiste a vontade e o livre-arbítrio. A alma envolve o espírito e o corpo. A alma envolve o espírito e o corpo envolve a alma, então ele se envolve, né? Ele se envolve. O espírito na Bíblia. 1 Coríntios 2, 11 e 12 diz que o espírito do homem conhece os seus pensamentos. O espírito do homem conhece os pensamentos dele, lógico, ele está dentro do ser humano, então ele conhece. Segundo 1 Coríntios 2, 11 e 12. Em Zacarias 12, 1 diz que o Senhor forma o espírito do homem dentro dele. Que interessante. Essa parte aqui é bonita, linda, linda, linda essa parte. Olha,
Zacarias 12:1 diz que o Senhor forma o espírito dentro do homem. Então, veja bem, olha como o Senhor trabalha dentro da gente. Quando eu estava falando sobre Deus e a transformação, isso é um algo profundo, profundo, porque é uma cura interna, uma capacidade de penetrar na alma e no espírito nosso, porque ele se comunica com nós, em espírito, com o nosso espírito, e nos moda e nos muda os nossos pensamentos, as nossas atitudes e o nosso caráter e a nossa dignidade, tá? Quando o homem ele faz coisas errôneas, ele é uma pessoa trambiqueira, uma pessoa falsa, uma pessoa invejosa, isso faz parte do pensamento, faz parte do espírito do homem, do próprio ser humano, do próprio homem, da alma do homem, do espírito do homem. Mas quando Deus tem um relacionamento com o espírito do homem, ele muda, ele moda o homem, e aí faz ele forma um espírito do homem dentro, ele moda o espírito do homem, ele muda o espírito do homem dentro do próprio homem, tá bom, pessoal? Então, Jó 23 diz: o espírito do meu entendimento res, responderá por mim. Olha só, Jó, quando passou aquele problema, eu estava falando que o espírito dele responderá por ele. Jó 14:10 diz: morto o homem é consumado. Sim, rendendo o homem, o espírito, então, onde está ele? Cadê o espírito quando depois que o homem morre? Né? Jó fez uma pergunta. É outro estudo também, mas é porque assim, tanto que é uma consciência, mas a consciência morreu, porque a sabedoria, depois que o homem morre, a sabedoria vai embora. Para que o homem vai levar a sabedoria para onde? Que sendo que quando quando ela vai para o céu. Mas só que a alma ela fica no esquecimento, ela não tem lembranças do passado, a alma não tem lembrança. E Jó perguntou: e o espírito? O espírito sumiu. Tá, pessoal. Então esse espírito aí é complicado, né? Depois nós vamos falar sobre isso aí também. Mas é um algo que Deus também não leva, que é o espírito da pessoa. Se tiver em alguma parte da Bíblia, nós vamos achar aí e vamos passar para os irmãos. Mas até então, nós vamos parar por aqui, deixando para você bem claro aí que o homem é três pessoas: corpo, alma e espírito. Então só está faltando eu falar para vocês sobre a carne, sobre a matéria. Mas aí depois nós vamos falar sobre a matéria, sobre os desejos da carne, sobre a vontade da carne, que o homem tem vontade, que o homem não tem vontade, que a pessoa tem vontade, que a pessoa não tem vontade. E o apóstolo Paulo falou assim que é uma briga constante entre a alma e o espírito, né? Que a alma quer uma coisa, a carne quer outra, né? Então é isso aí. É isso aí, depois nós vamos estar lendo, falando, relacionamento. Então, eles vão entender a teologia aqui sobre corpo, alma e espírito, que a alma é o ser completo, é o próprio homem, e o espírito é o pensamento. Então, muda as coisas, tem a diferença, o espírito que dá temor, o espírito que dá medo na gente, o espírito que dá inteligência. Então, esse é o espírito que move em nós. Tá bom, pessoal? Deus abençoe você, compartilhe, mande para várias pessoas, vamos fazer um ela aí, e teologia para todos. Deus abençoe.